Fala, galera, vamos acompanhar aí a zoação da turma do debate do Jogo Aberto para cima do Edu, após a eliminação do Palmeiras no Mundial de Clubes. Vamos acompanhar aí. Todas as emoções misturadas, unidas, entrelaçadas. Começa com um sonho. E que sonho? Olha o tamanho desse sonho. Que isso? Vocês fizeram um boteco, um barzinho. Olha só, aqui tá no estilo Renato Gaúcho de ser, hein? Tô percebendo. Olha aqui, se liga. Só falta praia, né? E aqui tá no jeito zoeiro de ser. Que coisa, que alívio, hein, Cicinho? Boa tarde. Boa tarde. Ô, Cicinho, mas uma perguntinha. O que você pode falar? O Palmeiras tem Mundial? Não entendi, não. Onde que tem Mundial? Sonho do Palmeiras. Sonho do Palmeiras. Tem Mundial. E aí, a piada continua, Ronaldão? É isso? Salvou uma, pelo menos? Quer tomar uma talagada, bebida? Ainda tá tudo aqui no boteco. E Agora a piada não. continua, bebida. Você tá parecendo irmã Renata. Eu tô pastora. Varou. Vem aqui. Aqui, o que eu falei? Vai cair, bebida. Muito orgulho. Ele tava esperando por isso há dias. Ó, é o pagode da meio-dia, hein? Vou tomar uma talagadinha, vai, só pra dar uma quebrada no gelo, pra... Ah, bebendo! Se abrir, eu tomo. Eita! Melhor não, deixa pra lá, É o seguinte, eu vou agora observar se também encontro tristeza no olhar de Marco Aurélio Cunha. Marco, boa tarde. Você ficou chateado com a eliminação do Palmeiras? Fala a verdade, Marco. Renata, boa tarde a todos. Bom almoço para aqueles que estão de bem hoje, né? Eu fiquei com dó. Que crueldade! Não, peraí, doutor. É dó maior ou é dó menor? Se for dó menor, Aqui não tem dó, não. O Palmeiras não tem que ter dó, não, rapaz. Aqui é Palmeiras, meu. E olha... Chegou o momento do jogo que eu comecei a torcer até pelo Palmeiras. Por isso que perdeu esse meio. E toma aquele gol no fim, cara. Eu fiquei com dó. Que coisa! Agora, para piorar tudo, temos reforço nessa segunda-feira. Ele está de volta, veio da Europa, acompanhou de perto a cultura portuguesa. Mas o português Abel Ferreira disse adeus ao Mundial, à Copa do Mundo de Clubes. Chico Garcia! Seus parentes estão bem, hein? Fran Garcia, Gonçalo Garcia, arrebentando pelo Real Madrid. Ô, Renata, que bom estar de volta, que saudade. Aliás, se o Renato Portaluppi fosse um Renato português, né, talvez fosse mais exaltado no mundo da bola. Mas será que eu falo? Muita coisa aconteceu nessa minha ausência, né? Agora tem coisas que não mudam, né? Tem coisas que não mudam. O Palmeiras continua sem Mundial e o Inter continua no Z4. Eita, que loucura! Não saiu de lá! Não saiu de lá! É bom estar de volta. Tá vendo, né, Renata? Tá vendo? Eu espero que essa realidade mude. A do Mundial eu não posso fazer nada, não está nas minhas mãos. A outra eu posso incentivar, que é o que eu farei. Edu Dracena. Aguentar esses caras. Nem todo mundo chega a uma competição tão gigantesca, tão importante. E agora, olha... Uma nova nota que criamos pro Edu. Tem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, ri. Como é que é, Gostei? Vai! Agora tem a nova nota, ri. Dó, ré, mi. Edu! Bem-vindo às parcerias da vida! A alegria deles é isso aí, ver o Palmeiras perder, entendeu? Porque o time deles não dá alegria, entendeu? Então é isso aí. É verdade, há muito O tempo Corinthians essa não alegria. ganha há muito tempo. E O vai São continuar, Paulo hein? nem se fala. Então, meu irmão, a gente tá lá disputando, o único time paulista estava lá jogando. Não, tá lá não, tá aqui entendeu? já. E com o bolso cheio, hein? Quer emprestado, Ronaldo, pra pagar a dívida? Emprestado o quê?
emprestado o quê? A mamãe dinheiro, falou né? que não quer nada do Dinheiro, passado. né? Porque ali só paga o Memphis, não paga os outros jogadores. É isso aí, vai dar mal, Que hein? coisa, hein? Ulisses Costa. Não há como consolar o Edu. E ele ainda tá mantendo a compostura. Se fosse comigo, eu já tava nervosa. Ainda bem que não é assim. Ui, Ulisses. O Palmeiras disse adeus ao Mundial e agora resta o Fluminense. É verdade, ainda bem, né? Que resta o Fluminense, um time brasileiro. Pra quem falou que os brasileiros não passariam da primeira fase, como o Capelanes, foi provado completamente E o com nosso técnico Cararello, brasileiro. com um técnico brasileiro muito bom, que monta muito bem o time, que sabe quem vai enfrentar, que protege a zaga. Nós pedimos isso a semana inteira. E o Abel não fez. E o Abel não fez. Você tá conectando E o alguém? Abel não fez. Então é o seguinte, é uma pena, gostaria que o Palmeiras fosse além disso. Obviamente que a gente bateu papo, conversou sobre as ausências que seriam sentidas, principalmente o Piquerez na esquerda, que o Vanderlan não entrou no campo de jogo. Mas assim, eu acho que mas não é só um boa tarde para você, que é o nosso vira-lata, o nosso caramelo. Dá uma olhada nisso aqui, papai. Ó, olha lá, a foto dele na meia. Aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui, ó. É uma homenagem mesmo. Nossa, salsicha. Eu gosto de salsicha. Capelanes, fato é que mais um brasileiro saiu da competição. Temos agora o Fluminense Olha, o cara enfrentando torce contra, velho. justamente o Chelsea, que eliminou o Palmeiras. E qual será o roteiro dessa vez, na sua opinião? Boa tarde. Boa tarde. E o curioso que não foi nem pra nata europeia que o Palmeiras caiu, hein? Só pra vocês verem a disparidade. Mas eu tô aqui. Eu tô aqui pra consolar. Eu tô aqui pra consolar. Edu, senta aqui, velho. Respeita o capitão, rapaz. Esse é Palmeiras. Tio Capela. Você tá estranho, você tá Só confundido, falta o hein? Fluminense, hein? Amanhã... Você tá confundido. Cara, o cara torce contra. Olha, aqui no velho, Jogo caramelo. Aberto, torcida é importante, sem dúvida alguma. Análise também. Nós olhamos, dissecamos, fomos a fundo no que era o Palmeiras e também o Chelsea. E o Everton estava muito afim de ver a equipe do Abel Ferreira classificada. Não aconteceu. Não é que tenha feito algo terrível, um erro grotesco, mas é que acabou perdendo para uma equipe que também ganhou espaço na competição. Everton, o Palmeiras volta, o Fluminense permanece. E tem Real Madrid, PSG, tem Chelsea, tá tudo aí no pacote. Boa tarde, muchacho. Hello, muchacha. Buenas, muchacha. Buenas. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu até acertei que eu disse que o Palmeiras chegaria às quartas de final, mas acreditei que pudesse passar pelo Chelsea. O Abel pode ter errado. Agora, houve uma conversão aí, uma convergência de situações que prejudicaram. A primeira delas, você perder 3 jogadores numa linha de 4. A gente imaginou que isso fosse trazer problema. Agora, onde está o problema de um atacante errar e a gente criticar, um treinador errar e a gente criticar, e um goleiro errar e a gente criticar? Eu não posso criticar goleiro agora. Então não é o Abel que estava ali com tempo de reação muito lento e que não pegou aquela bola no segundo gol do Chelsea. Então pera lá, não vou colocar na conta do Abel, vou colocar na conta do Everson. Porque se um craque erra um pênalti, se um atacante erra, se um treinador erra numa escalação, eu critico. Goleiro eu não posso criticar? Me ajuda. Mas é uma bola desviada também, poderia nem ter sido pra ele o gol contra, não é? O fato que está acontecendo é que a zoeira não para. Muita gente, muitos memes, muita coisa. Cicinho e Ronaldão, fiquem à vontade. Irmã Renata, com licença. Solta o som. Que é isso? Virou bagunça agora. Os dois times. Ó, presta atenção nos memes, dá uma olhada. Olha os corintianos. Deportado. Só assim mesmo pra zoar. Oficial do Corinthians, viu? Eu tô falando que é do Corinthians. Oficial do Corinthians. Manda mais. Em busca do Bi. Só faltam 2. Só faltam 2. Ai. Mãe, posso dormir com você? Estou com medo. Frio. Você avisou, hein? Você tava on, Só tem uns que nem dormiram, né? Sem minha, lá. O meme não está morto. É filme. É filme? Novo filme. Então é a parte 4, né? Parte 4. Ó,
A gente pegou a tela toda, hein? Quando o Palmeiras chega na festa dos campeões mundiais. Mas cadê o Palmeiras? Quando chega aquele olhar esquisito, assim, você não é daqui. Você não pertence a esse lugar. Estão olhando e falando, esse cara não é daqui. Exatamente. Tá no lugar errado. Essa teve que desenhar, hein? Vai ter que explicar. Mais um presentinho pro Edu da Cena, então. Presta atenção, Edu. Segunda-feira, eu tô convidando todo mundo pra vir no bar Jogo Aberto. Nós vamos tocar Muito minha liberado. Vai ter caipirinha, vai ter minha, vai ter cavaquinho. Mas imagina, a gente tá falando de uma hipótese. E se Abel Ferreira ganha o Mundial? Imagina o Abel Ferreira campeão do mundo. E se o doutor tivesse 2,40 m, ele não passaria na porta? Lógico que não tem como, não combina. Mundial não combina com o Abel, com o Palmeiras, não combina, não adianta. Palmeiras no Mundial é igual excursão, sabe, pra Aparecida do Norte. É bate e volta. Então eu quero o destaque. Quem vai ser o grande nome da partida entre Palmeiras e Chelsea? Palmer. E você? Palmer pra ele. Com o Palmer, vou com o meu amigo Ronaldo. Você é demais, Ronaldo. 15 segundos. Palmer. O sonho do Palmeiras? É o momento para palpitar para Palmeiras e Chelsea. Nossa, já? Esse jogo, pra ser mais cruel com o Edu, vai ser 2-1 pro Chelsea. O Palmeiras vai até jogar bem, mas vai tomar no finalzinho o segundo. E nosso amigo Conde Drácula vai ficar chorando. 1 a 0 Palmeiras. Confiante, hein? No tempo normal ou na prorrogação esse 1-0? Tempo normal. Olha o Mundial do Palmeiras! É mentira! Galera, acabou. Desculpa, tô rouco. Fabão, você tem Mundial, Fabão? Mundial. Você tem um Mundial, Josué? Não, nós temos, mas E o Palmeiras continua sem Mundial. É duro, complicado, difícil até de falar. Edu Dracena. É isso. Palmeiras sonhou alto, foi avançando, foi chegando e não conseguiu superar o Chelsea. E agora tem que aguentar. Tem zoeira, tem meme, tem gente maluca, tem capelares e assim por diante. E agora, Edu? Ah, Renata, agora é cair a realidade. É Ih, que realidade, hein? Realidade é Libertadores. Realidade? É Libertadores, é Copa do Brasil e Brasileiro. Então ainda o Palmeiras tem chance no final do ano ainda disputar o Mundial. Então não tem o que falar. O Palmeiras sai de cabeça erguida assim de uma competição tão importante como é a Copa do Mundo de Caiu clubes. de pé. Caiu de pé. Caiu de pé e com o bolso cheio. Então agora é manter, agora é ter tranquilidade. Não é porque perdeu que agora tá tudo errado. É claro que tem que corrigir algumas coisas sim. Mas eu acredito ainda na Sem o Estevão. Sem o Estevão, na reformulação que o Abel tá fazendo durante o ano. Então eu tô bem confiante de que a gente pode melhorar cada vez mais e buscar os títulos. É isso que a gente tem que pensar. Agora, para os antes aqui, é claro que é desastre, é zoeira, tudo faz parte, é bacana. Agora, tem que pensar cada um nos seus clubes. O Palmeiras está bem administrado, o Palmeiras tem um bom time. Todo campeonato que ele entra para brigar pelos Já títulos. voltou pro Brasil. Já voltou com o bolso cheio. E com esse dinheiro, e tem gente que nem foi. Então acho que é isso que a gente tem que ter. Então ter tranquilidade e seguimos, Palmeiras. Todo esse dinheiro que vocês ganharam, você trocaria pelo título? Não. Então não valeu de nada! Não valeu de nada ganhar dinheiro. Não, mas o título daria mais dinheiro É ainda. claro que o título trazia mais dinheiro, traria mais dinheiro. Então, mas só que é o que a gente tem que ter, Cicinho, é o que aconteceu. Não adianta eu pensar, não. Não, o Palmeiras tem que parar de participar. Agora, tem que parar de participar. Uma perguntinha, vocês acham que a mamãe Leila vai torcer pelo Fluminense? Será? Não, né? Com certeza não. Na verdade, o Abel disse que vai torcer pelo Fluminense, que é um time brasileiro. Mas eu vejo o seguinte, acho que independentemente de qualquer coisa, Marco Aurélio Cunha, o jogo do primeiro tempo do Palmeiras não foi legal.
Ali o Chelsea se sentiu confortável, abre o placar, se organiza. Só que na segunda etapa o Palmeiras volta melhor, empata a partida e até estava com mais chances, mais posse de bola quando toma o gol do Chelsea. E nesse Mundial, nessa Copa do Mundo, quem vacilou por um segundo acabou tendo o troco, e um troco muito dolorido. Renata, esse nível de competição não cabe erro, né? Se houver erro, tem que ter muita força para a recuperação. E o Palmeiras fez uma bela campanha, não há o que discutir, foi importante, chegou perto, mas falhas individuais, falhas coletivas. Primeiro tempo, o Palmeiras, em geral, tem sido ruim. Eu não sei o que acontece com o Abel, que o primeiro tempo do Palmeiras sempre é ruim. No intervalo ele corrige, melhora, tal, o Palmeiras vai bem. Mas, infelizmente, eu achei que foi uma falha também e o Palmeiras ficou fora. Para o futebol brasileiro não é bom, mas... Não? Não é bom. Aqui não é bom. Para de sair. Foi ótimo. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, porque o Chelsea, a gente sabe que dinheiro não falta. Vixe. Agora, acabaram de adquirir o João Pedro por 400 milhões de reais. Só que tem um detalhe. Eu fiquei impressionada como eles também não tiveram vergonha de ir para cima do Estevão. O Cucurella foi lá, entrou na mente, falando coisas. O Dilep, que depois tomou o cartão também. Os caras estavam provocando, estavam dizendo. E eu acho que essa postura, às vezes, você tem que ganhar. Você tem que ser mais forte, você tem que ser presente. Faltou ali, talvez, uma experiência do Gustavo Gomes, o Piquerez, pela grande fase. Mas acho que o Palmeiras demorou para entender que o time inglês estava provocando, jogando, querendo o resultado. Faltou um pouco de malandragem, Chiquito, também. Faltou. Inclusive, a gente já tinha tido um exemplo nesse Mundial, que o jogo do Chelsea contra o Flamengo, mesmo o Flamengo vencendo bem, foi um Chelsea que bateu também, que também não se contentou com o resultado e mas, Chiquito, já é a segunda vez que encontra o Chelsea, já que você não sabe. Se fosse a primeira vez na história, tinha um exemplo é a segunda vez. Tinha um exemplo contra um adversário brasileiro na mesma competição. Então, se o Palmeiras achou que seria moleza, que daria para encarar com a escalação que ele encarou, né, com o meio mais aberto, eu sei que tinha desfalques, mas assim, não foi uma participação boa do Palmeiras durante toda a Copa, se a gente for analisar o campeonato inteiro. O Palmeiras me decepciona porque eu acho que o Botafogo, mesmo caindo antes, fez jogos melhores, né? A vitória contra o PSG. O Flamengo caindo antes, caindo para um poderoso adversário, fez jogos melhores. O próprio Fluminense, então, que é o fora da curva. O Palmeiras eu esperava mais, talvez mais do que todos os outros. Talvez junto do Flamengo, eu esperava que o Palmeiras tivesse uma postura de, em grandes jogos, igualar as forças. E foi um primeiro tempo, assim, em que poucas vezes eu vi o time do Abel ser tão dominado, tão passivo e assistir o que estava acontecendo. Aí reage e aí tem aquele imponderável do jogo único, né? Aquela aleatoriedade que está presente de um gol que poderia ser contra ou a favor. Era um bom momento do Palmeiras no jogo, naquele momento. E aí toma um gol. Eu só não concordo com esse massacre que está sendo feito ao Everton. Ele pode ter falhado, mas eu também não acho que a gente tem que destruir a reputação do cara. O Inter Miami foi horrível. Exato. Não, pô, o time do Palmeiras ganhou do Al-Ahly no tempo normal. Foi a única vitória no tempo normal que o Palmeiras teve durante todo o Mundial contra o Al-Ahly. Contra o Botafogo foi na prorrogação. Então, assim, não só nesse Mundial legal. Não foi um Mundial Não só nesse Mundial. E o Palmeiras foi o único que não ganhou de europeu também, né? Nesse Mundial especificamente. Ulisses, a gente viu um Palmeiras que realmente no primeiro tempo ali ele deu espaço, ele deixou o Chelsea acreditar mais ainda na classificação. Depois, provavelmente, com aquela mexida no intervalo, aquela chacoalhada, não é? Aquela coisa de você chamar os caras. Volta, faz o gol do Estevão, mas não segura o resultado. 2-1, o Sgarbi acertou o placar e o Palmeiras retorna. Então, retorna, infelizmente, mas por coisas que a gente falou aqui o tempo todo, né? A proteção na zaga. Eu bato muito nessa tecla, que para mim foi um dos grandes erros do Abel em relação a enfrentar um time como o Chelsea, que não tá vivendo um dos grandes momentos, melhores momentos. O Palmeiras teve chance de virar o jogo com o Paulinho, até que o Flávio Lopes estava livre na pequena área. Mas o fato que o gol que o Palmeiras tomou já havia acontecido, um lance parecido no mesmo jogo, em que o Everton cai de joelho, só que a bola pega na barriga do Fux e sai. Ela bate na bochecha da rede para o lado de fora. Então já estava desenhado isso, já tinha acontecido. Talvez um prenúncio do que poderia acontecer. O Everton já tinha caído assim, a bola bateu na barriga do Fux e deu pro lado de fora da bochecha. Porque eles chegam e chutam, né, Ulisses? Eles chegam e batem. O futebol brasileiro quer entrar com a bola lá dentro. Entendeu? A hora que o Estevão pegou, limpou e bateu, fez o gol. Isso. Foi um prenúncio. A pressão em cima do Estevão, normal, e eu acho que ele tirou até de letra. Só que ele estava isolado, sozinho. Era pegar a bola, driblar 2, 3, você viu? Tinham 3 na marcação.
Sempre 2, 3, sempre sobrando. E ele, a hora que deram bobeira, ele foi lá e guardou e fez o dele, mostrando o grande jogador que ele é. Só que o Palmeiras não perde a sua grandeza, longe disso. O Palmeiras é o time mais competitivo do futebol brasileiro. Parabéns. Vai brigar. Parabéns. Só que nós Prêmio competitividade. Só que o Palmeiras tem um Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil com chance de ganhar. É um time que não tem dívida, é um time que vive um outro momento, uma outra realidade. Mas o Mundial não tem. E o detalhe é importante. Pode ter chance aí, mas o Mundial Outro não detalhe, tem mais. você fez uma pergunta se a Leila vai apoiar torcer pelo Fluminense. Eu acho que não. Porque ela é vascaína. Se fosse o Vasco, tudo bem. Mas eu não digo nesse sentido, eu digo porque há externamente um apoio, uma solidariedade entre o Brasil, mas não é bem assim, né? Eu vou torcer pro Fluminense. Cada um acaba torcendo pelo que lhe convém. Só que tem um Eu detalhe. sou totalmente contra. Olha lá, é O que, vascaína. Leila? O que você é contra? Você é Eu contra sou o quê? totalmente contra. Então tá bom, Leila. É o seguinte, antes do Capelanes, o Estevão, ele deu uma declaração dizendo que estava meio confuso, que estava mexendo com ele, essa mudança para Inglaterra, para o Chelsea e tudo mais, Mundial. E aí, depois do jogo, mesmo tendo feito o gol, aquela coisa, ele não gostou muito de uma pergunta que foi feita para ele na coletiva, no pós-jogo. Boa noite, Estevão. Boa noite, Abel. Estevão, o que você teria feito de diferente, na medida do possível, em campo, para ter ajudado o Palmeiras a sair com esse resultado, além desse gol? O que para você faltou para que esse algo a mais colocasse o Palmeiras na próxima fase? O que para você acha que faltou? Talvez segurar um pouco mais no meu campo no momento que o Palmeiras empata. Aquele último ímpeto que talvez pudesse fazer com que o Palmeiras conseguisse esse bom resultado. Pelo menos é a minha visão. Eu queria saber a sua, por gentileza. Vamos lá. Bem, eu não vou abrir do meu coração porque da última vez eu falei coisa que vocês jogaram por outra coisa. Mas uma coisa que meu pai fala, Abel fala, ele quer um 7. Ele quer que eu deixe meu máximo dentro de campo. E hoje foi isso que eu fiz. O mais importante hoje. Corri até onde eu podia. Consegui ajudar minha equipe com um gol. E tem coisa que a gente não vai conseguir vencer todo dia, cara. Agora é bola pra frente. Torcer muito pelo Palmeiras agora. E, orgulho imenso de fazer parte desse grupo. Agradeço a Deus por tudo que o Palmeiras proporcionou na minha vida. Gente, realmente todo mundo sabia que ele estava nessa transição, que seria a despedida do Palmeiras, isso já era notório há tanto tempo, não é uma constatação do que aconteceu nos Estados Unidos. E que ele agora vai para o Chelsea. Os caras, quando acabou o jogo, também cumprimentaram, mas durante o jogo falaram um monte, foram para cima, fizeram falta. Na hora de ganhar, na hora de buscar um resultado, todo mundo valoriza o seu lado. E o lado do Estevão não era o do Chelsea, Capelanes, era o do Palmeiras. Exato. Eu vou falar uma coisa para você que é o seguinte, eu acho que a gente às vezes fala umas groselhas aqui, né? Não, você acha? Será? Imagina. Mas eu acho que a gente tem que tirar alguns ensinamentos do que a competição nos mostra. E o ensinamento que eu tiro é o seguinte, eu vou analisar o Estevão, mas me chamou a atenção que o Palmeiras está para o Mundial da FIFA, assim como o Corinthians está para a Comebol Libertadores. São coisas que não mesclam, que não misturam, que não combinam. Não ganhou, não. O Corinthians ganhou. Você tá falando besteira. O Corinthians não venceu. Pra você, o Corinthians não venceu essa aí também. Eu tô falando analogia porque então você usa outro exemplo, seu bola. Vocês que jogaram bola, vocês costumam falar o seguinte, a camisa pesa, o Corinthians ganhou invicto essa competiçãozinha aí, velho. Aí você tá falando do Corinthians, rapaz. Vazia pra vender. Você quer engajamento, essa seu questão cavalo. aí envolvendo o Estevão, eu vou falar o que eu penso, tá? Será que ele foi ingênuo mais uma vez? Porque uma vez você ser ingênuo, beleza, 18 anos, começando a vida, começando a carreira. Aí depois ser ingênuo mais uma vez. Aí daqui a pouco mais uma vez. Então você tá indo pra uma outra linha. E não vai na onda do Abel Ferreira também. Porque o Abel, ele chuta a cara de todo mundo aqui no Brasil. Aí, como ele tá sendo visto pelo mundo inteiro, aí ele fica agora mais quietinho. E esse negócio de mãozinha e tal, de querer influenciar... cara tem bafo, cara tem bafo, cara foi mal. A pergunta foi totalmente normal. Cara tem bafo, pô. Se a pergunta tivesse sido invasiva, incisiva, até beleza. O cara que tava dando entrevista pegar e jogar de volta pro jornalista. Agora, levaram pro coração uma pergunta completamente normal. E outra coisa, Abel Ferreira, você destruiu o Palmeiras
Palmeiras no jogo contra o Chelsea. Você fala que jornalista não sabe nada, que a gente não tem que opinar. A gente cantou a pedra aqui ontem. A gente cantou a pedra na sexta. A gente cantou a pedra no final de semana inteiro. A gente cansou de falar. Você que tem sempre um plano, você fez um plano maligno contra o próprio Palmeiras. A escalação você deu de presente pro Chelsea, um convite ao Chelsea para vencer a partida no primeiro tempo. Como foi no Miami. É que os o caras Chelsea não ia vencer se ele escalasse direitinho. É que os caras foram incompetentes no primeiro tempo. O Abel destruiu o Palmeiras. Será que com a ausência do Moisés Caicedo, que é o pilar, apesar do Enzo Fernandes ser mais badalado, mas o Moisés Caicedo é o grande jogador de sustentação do meio-campo do Chelsea, será que sem esse jogador ele não imaginou, Edu, que ele pudesse ter mais liberdade, mais espaço e que o Vanderlan ficaria mais ali preso, mais próximo dos zagueiros, porque talvez não apoiaria tanto? Então, Renato, eu acho que o repórter teve que perguntar para ele, né? Qual foi a intenção de ter colocado o Facundo no jogo? O que ele faria para a sua equipe? Né? Até mesmo para ele explicar para nós. Porque a gente aqui perguntamos, né? Sempre a gente falou, pô, fecha o meio de campo. A questão igual do Fluminense. O Fluminense achou a equipe no campeonato, colocou 3 zagueiros e 3 volantes. Isso não quer dizer que você é defensivo. Então, de repente, ele explicando para nós o que foi a intenção de colocar o Facundo, né, de repente de fazer a dobradinha ali junto com o Vanderlan, porque está entrando agora e esse é um jogo mais importante da carreira dele, então isso acabou meio no ar. Então, eu vejo assim, um jogo que o Palmeiras poderia ter jogado melhor e ter ganho. E um adversário que evoluiu na competição, tem que olhar para isso. A gente vai saber exatamente contra o Fluminense, não é? Qual é a do Chelsea, na real mesmo. O Everton vai... Restam apenas 4. Entre os eliminados nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras fechou a sua participação em 8º lugar. Em números, a campanha alviverde é bem próxima da realizada pelo Al Hilal, que caiu para o Fluminense. O único brasileiro vivo na disputa e com posição assegurada entre os 4 melhores do torneio. Os sauditas encerraram o Mundial na 7ª colocação com a mesma pontuação dos palmeirenses, 8 pontos. Saldo de gols idêntico, mais 2. Porém, balançaram as redes adversárias 8 vezes, 2 a mais que o Verdão. Em relação aos demais brasileiros já eliminados, o Flamengo terminou em 11º lugar e o Botafogo em 14º. Para chegar às posições finais, o Gato Mestre seguiu os critérios divulgados pela FIFA normalmente em Copas do Mundo de seleções. Do 5º ao 8º ficam os eliminados nas quartas. Do 9º ao 16º estão os times que caíram nas oitavas. E de 17º a 32º se encontram os que nem passaram da primeira fase. Para cada um desses grupos, são levados em conta os critérios de desempate do próprio torneio, ignorando os confrontos diretos, já que as equipes empatadas, em geral, não se enfrentaram. Pela ordem, em caso de igualdade na pontuação geral, melhor saldo de gols, mais gols marcados e, por fim, números de cartões. O critério dos cartões foi utilizado para desempatar apenas a 29ª colocação, já que o Pachuca e o Sounders terminaram 100 pontos, com saldo e números dos gols iguais. Os americanos levaram 3 cartões amarelos e ficaram à frente dos mexicanos, que receberam 4. Veja a classificação final da Copa do Mundo de Clubes do 5º ao 32º lugar.